Louvado seja Deus! Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, neste dia eu gostaria de vir até vocês para falar um pouco do que está acontecendo neste momento na linda nação do Quênia. Eu gostaria também de trazer a lembrança dos irmãos que este é um momento decisivo na história da humanidade. É um momento decisivo no céu e na terra. O Senhor Deus, Jeová Yahweh, já enviou os seus 2 poderosos mensageiros do céu, aqueles que preparam o caminho do Senhor. E neste dia, amados, e em todos estes dias, grandes preparativos estão sendo feitos em toda a nação do Quênia, na linda e abençoada nação do Quênia, a nação que escolheu obedecer fielmente à instrução de Deus através dos seus mensageiros, as 2 testemunhas de Apocalipse 11, as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. Esta nação que aceitou a repreensão, aceitou o evangelho amargo, a mensagem amarga de arrependimento e se arrependeu dos seus pecados, do falso evangelho da prosperidade, de todo o pecado sexual e abraçou o evangelho da velha e suja cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Abraçou o arrependimento, a santidade e a justiça. E agora, amados irmãos, eles estão vivendo o maior avivamento de toda a história da Bíblia. O Senhor Deus, na própria pessoa do Espírito Santo, está visitando esta nação de forma inimaginável. As tremendas curas que o Senhor está manifestando nesta nação, através dos seus poderosos servos, está atraindo o coração deste povo para Deus. Este povo tão sofrido, e então a cada dia está engrossando a fileira daqueles que estão marchando e pregando a mensagem da cruz, a mensagem da justiça e da santidade na nação do Quênia. E a grande chave para este tremendo avivamento, amados, foi receber o mensageiro do Senhor e a mensagem com a qual ele veio. E então eles decidiram ouvir uma única voz, a voz daquele que está clamando no deserto: eu vi a vinda do Messias, o tempo acabou, prepare o caminho do Senhor, santifiquem-se, porque o Senhor está vindo visitar a terra, Ele está vindo visitar a sua casa e o seu povo. Separem-se, santifiquem-se, porque este rei que está vindo, ele é santo. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, depois da tremenda visitação em Lima, Peru, onde o Senhor Jeová Yahweh desvendou diante de todas as nações da terra o grande e temível profeta Elias, que ele prometeu que enviaria antes do grande e terrível dia do Senhor, antes do arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. E para que ele o enviaria? Para preparar o caminho do Senhor, para purificar a igreja de Cristo, para preparar para o Senhor um povo disposto, para fazer voltar o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos, para levar o povo de Deus de volta para o seu Deus, para libertar o povo de Deus, para curar a cegueira espiritual que cegou a maioria esmagadora da Igreja de Cristo em toda a terra.
Amados, a igreja nestes dias está na mesma condição deplorável que Israel estava quando Deus enviou o temível profeta Elias, como está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 17 e 18. Aqueles dias eram dias de Acabe e Jezabel. Eram dias de grande engano, de grande opressão, grande manipulação, grande opressão maligna. E o povo de Deus, o povo de Israel, o povo da aliança foi levado a adorar um outro Deus, um falso Deus. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, o Senhor agora está clamando a todas as nações da terra para ouvirem a voz do Senhor através do seu poderoso profeta, e que nenhuma outra voz seja ouvida mais. O Senhor Deus avisou agora solenemente que de agora em diante somente uma voz será ouvida, a voz que o próprio Deus enviou para a igreja de Cristo, para as nações da terra. E neste tempo, quando agora o Senhor está vindo visitar novamente os seus servos em uma tremenda visitação, neste tempo que antecede a grande, super mega histórica reunião de avivamento, quando faltam apenas 15 dias para a mega visitação de Deus Pai, toda a igreja de Cristo no Quênia está totalmente mobilizada, se preparando em todos os níveis. Eles estão jejuando, eles estão em pano de saco, eles estão clamando diante do Senhor, se arrependendo dos seus pecados, e então eles saem pelas ruas, vão aos mercados, vão de casa em casa, vão até as vilas mais remotas, pregando o evangelho, trazendo todos os enfermos, e então eles se reúnem nas igrejas, orando e adorando ao Senhor, e eles estão assim lavando as suas vestes, como está escrito no livro do Êxodo, capítulo 19, versículos 10 e 11. Povos e nações de língua portuguesa, ouçam, onde vocês estão hoje? Enquanto o Quênia está se preparando e lavando as suas vestes, purificando os seus corações, para poder receber a presença do Senhor, para comparecer diante do Senhor. Onde vocês estão hoje? Que voz vocês estão ouvindo hoje? Quando o Espírito Santo está clamando para as nações de língua portuguesa nesta manhã, preparem-se, porque esta tremenda visitação que vai acontecer em Nakuru no final deste ano, início do próximo ano, a grande super mega histórica reunião de avivamento, onde o próprio Deus Pai, Jeová Yahweh, como ele prometeu, irá visitar os seus 2 tremendos profetas. Amados, esta visitação tem sido anunciada, ela tem sido profetizada ininterruptamente e ansiosamente aguardada pelo céu, porque o Senhor está vindo para nos visitar. Este é o último derramar do Espírito Santo, é a última glória, é a última unção que vai preparar a igreja em justiça e santidade para a vinda do Messias. Amados irmãos, esta visitação é para purificar a noiva, para vestir a noiva, adorná-la. Quem perder esta visitação, perdeu tudo. Israel, Jerusalém, o templo, o povo da aliança do Senhor, foi tudo destruído quando eles perderam o tempo da sua visitação. Amados irmãos, não percamos o tempo da nossa visitação.
neste dia que se chama hoje, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, está mobilizando todo o céu, está mobilizando a terra para uma preparação, para que nós não percamos o tempo da visitação do Senhor. E esta visitação, amados, louvado seja Deus, os tremendos mensageiros do céu têm avisado que não é apenas para o Quênia. Eles têm dito que esta visitação de Deus Pai é para toda a terra, é para todas as nações, todos aqueles que ouviram a voz que está clamando no deserto e se arrependeram e estão se santificando. Amados irmãos, as duas testemunhas de Apocalipse 11, o profeta Elias, que foi prometido no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, ele já está aqui para restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. Para passar ao fio da espada os falsos profetas de Baal que cegaram a igreja, para libertar o povo de Deus da opressão maligna da religião, desta falsa religião destes dias. E ele está bem aqui clamando para a igreja deste tempo: arrependam-se, apartem-se dos seus maus caminhos, voltem-se para Deus. Ele veio para nos libertar, ele veio para nos preparar para o reino de Deus. Lembrem-se, amados irmãos, que a salvação é totalmente individual. Onde você está hoje? Onde está o teu coração hoje? O Senhor está falando com cada um de nós individualmente. Não olhem para ninguém, fechem os seus ouvidos para todas as outras vozes. Fechem os seus ouvidos para tudo aquilo que faz parte deste mundo passageiro. E agora olhem firmemente, coloquem toda a sua atenção em preparar-se, seguindo fielmente as instruções de Deus através dos seus tremendos profetas. Todas as nações que ouvirem esta voz e obedecerem à instrução receberão a sua porção quando o Senhor Deus Jeová descer em sua nuvem de glória e repousar sobre os seus dois tremendos profetas na reunião em Nacuru. Então, bem-aventurados aqueles que estão ouvindo esta voz hoje, que estão lavando as suas vestes, purificando os seus corações, pondo a casa do seu coração em ordem para estarem em retidão diante do Senhor. Amados, a luta e as lutas deste tempo presente, que estão se intensificando nesta hora, têm como único objetivo nos tirar da posição, a posição de retidão diante de Deus para recebermos a visitação. Então, amados, vigiem, que todos estejam agora se humilhando diante do Senhor e olhando somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E todos aqueles, amados, que não puderem estar presentes na reunião, não se entristeçam. O Senhor, Ele é o Deus do céu e Ele se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. O Espírito Santo, Ele desce do céu e Ele prometeu no livro de Joel que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, todos aqueles que tiverem ouvidos para ouvir nesta manhã, ouçam o que o Espírito está dizendo. Ouçam apenas uma voz, a voz dos tremendos mensageiros do céu. Somente esta voz está transmitindo para a igreja a única e verdadeira instrução de Deus Pai para esta hora. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, assim diz o Senhor: diga ao povo que marche, que todos
todos agora se levantam e corram esta carreira, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Levantem as suas cabeças e alegrem-se, porque a sua redenção se aproxima. Amados, vamos nos arrepender diante do Senhor. Vamos nos arrepender de toda negligência, de todo mundanismo, de toda a falta de fé. Vamos nos arrepender da incredulidade diante desses dois profetas tremendos do Senhor. Vamos nos arrepender pelas contendas, pelas disputas. Vamos nos arrepender pelo falso evangelho da prosperidade. Vamos nos arrepender de todo pecado sexual. Vamos nos arrepender desta apostasia. E que neste dia que se chama hoje, todos se levantem e se preparem. Amados, não há tempo a perder. A igreja do Quênia está totalmente mobilizada, concentrada nesta visitação, preparando-se com perfeição para receber a visitação de Deus Pai prometida, que Ele falou com seus dois tremendos profetas. Vamos imitar o exemplo dos nossos irmãos que se tornaram a sala de aula para toda a igreja e todas as nações da terra. O poderoso e tremendo Deus de Israel tem falado incessantemente com as suas duas testemunhas de Apocalipse 11. As duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. E eles têm falado que o Senhor Deus tem repetido incessantemente por vós. O Senhor Deus que manda pessoas para o céu e que manda pessoas para o inferno, Ele tem falado que as igrejas que não estão em santidade estão indo para o inferno. As igrejas que não se arrependerem dos seus pecados, as igrejas que estão em pecado, que não abraçaram a justiça e a santidade do Senhor, elas não verão o reino de Deus. Amados irmãos, isto é temível. O povo que se diz que se chama crente, que se chama cristão, mas não anda em santidade, está envergonhando o nome de Jesus, está envergonhando o poderoso sangue do Cordeiro que nos redime de todo pecado e está indo para o inferno. Aleluia! Porque aquele sacrifício da cruz do Calvário foi justamente para remover o pecado. Então, amados irmãos, não vamos desprezar esta oportunidade de ouro que o Senhor Deus está nos dando de voltarmos para Ele, remidos de toda a corrupção do pecado e da morte. Vamos clamar, amados irmãos, que este precioso sangue, pelo qual nós fomos perdoados, justificados e vivificados, este precioso sangue, pelo qual temos paz com Deus, e este precioso sangue também abriu um novo e vivo caminho até o trono da graça do Senhor, para que possamos nos achegar a Ele e recebermos graça em tempo oportuno. Amados, o tempo oportuno é hoje. O tempo de clamar é hoje. O tempo de nos humilharmos é hoje. O tempo de nos consertarmos é hoje. O tempo de preparar o caminho do Senhor é hoje. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Santidade absoluta, zero tolerância ao pecado. Porque aquele que disse, sede santos porque eu sou santo, ele também disse, segui a paz com todos os homens e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos os homens e sede santos porque eu sou santo. Então, amados irmãos, vamos lavar as nossas vestiduras, para que possamos ser achados santos e irrepreensíveis no nosso espírito, alma e corpo, para a vinda do Senhor. Toda a igreja do Quênia
É glorioso ver isto. Está unida em um único propósito, na preparação para esta tremenda visitação do Senhor. Amados irmãos, vamos fazer o mesmo. Vamos esquecer todo o resto, porque o Senhor realmente está anunciando para a igreja e para as nações da terra que Ele está vindo visitar o seu povo. E que Elias, o profeta biblicamente prometido no livro de Malaquias, já está aqui entre nós. E Ele está andando na terra agora entre nós. Portanto, nós, como crentes cristãos, precisamos ouvir a instrução, a única instrução com a qual Ele foi enviado para nós. E esta instrução é muito clara e tem sido anunciada incessantemente aos ouvidos desta geração. Há apenas um único mensageiro. Deus Pai enviou somente um mensageiro e somente Ele tem a instrução desta última hora. Então este é um tempo muito poderoso, povo amado. Quem não recebe este mensageiro, não recebe a instrução com a qual ele foi enviado. Não nos enganemos, quem não recebe o mensageiro, não recebe a instrução. Os tremendos profetas do Senhor viram o Senhor Deus vindo para preparar a igreja pessoalmente, juntamente com os seus 2 mais ferozes profetas, que Ele liberou e que estão andando agora, preparando a igreja no mesmo propósito que depois do arrebatamento eles prepararão Israel. Que bênção maravilhosa, que tempo abençoado. Amados, que privilégio tão imerecido. Que grande generosidade de Deus vindo para abençoar generosamente o seu povo. Então, coragem, amados irmãos. O poderoso Espírito Santo está conosco. Vamos nos preparar e que todos estejamos prontos e recebamos a nossa porção deste tremendo derramar do Espírito Santo que vai acontecer neste final de ano em Nakuru, Quênia. Amados irmãos, mais de 570 pastores do exterior estão se dirigindo agora para Nakuru, Quênia. Todas as nações da terra estão se reunindo para comparecerem diante do Senhor, diante dos 2 tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh. E o Senhor prometeu que todas as nações representadas seriam abençoadas, receberiam a sua porção quando o tremendo profeta Elias abrir os céus e a última chuva do Espírito Santo for derramada em um outro nível agora. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 24, 14, que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esta grande Assembleia Santa, esta Assembleia solene que acontecerá em Nakuru neste final de ano, é a testemunha de que verdadeiramente estes 2 tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh começaram a ir e correr por toda a terra preparando o caminho para a vinda do Messias, pregando este evangelho até os confins do mundo. As 2 temíveis testemunhas do Senhor Jeová Yahweh cumpriram este chamado pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho do arrependimento, da santidade e da justiça, o verdadeiro evangelho do reino de Deus. Eles têm pregado aos 4 cantos da terra em todo o mundo,
retornando o povo de Deus à santidade e à justiça do Senhor, indo por toda a terra e chamando todas as nações ao arrependimento em Cristo Jesus. E ao fazer isto, eles estão preparando o caminho para a vinda do Messias. Amados irmãos, agora novamente a nuvem da glória de Deus virá sobre a congregação santa do Senhor. E neste momento é o momento da obediência, é o momento da total santidade ao Senhor. Vamos ouvir esta tremenda mensagem quando o povo de Israel foi visitado por esta nuvem. O que é que o Senhor Deus Jeová Yahweh fez com eles para que pudesse introduzi-los finalmente na terra prometida? Well, blessed people, the Lord Jehovah has spoken with me. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo. And I want to share this conversation right into the center of the church. I know you are assembled in your churches. E eu quero compartilhar esta conversa bem no centro da igreja. Eu sei que vocês estão hoje reunidos em suas igrejas. In your various places of worship across this land and beyond. Em vários lugares de adoração, em toda esta nação e além daqui. The Lord Jehovah has had a conversation with me. O Senhor Jeová teve uma conversa comigo. And this is a tremendous conversation. E esta é uma conversa tremenda. Because he took me to the house of the Lord. Porque Ele me levou à casa do Senhor. And then I saw so many wolves. I saw so many wolves trying to come. E então eu vi tantos lobos tentando entrar. So many wolves that were inside the house of the Lord. Tantos lobos que estavam dentro da casa do Senhor. And so immediately I began to strike them. The Lord placed a cloth on my left hand, my left prophetic hand. Então, imediatamente, eu comecei a bater neles. O Senhor colocou um tecido na minha mão esquerda profética. So as I struck like this, they saw lightning coming to strike them, like thousands of lightning. E enquanto eu os golpeava assim, eles viram raios saindo, atingindo-os como milhares de raios. Every time I waved the cloth like this, thousands of lightning came to strike them. Toda vez que eu girava o tecido assim, milhares de raios vinham para atingi-los. So they were fleeing all directions. Every time I waved like this, thousands of lightning came. Então eles estavam fugindo em todas as direções. Toda vez que eu girava o tecido assim, milhares de raios vinham. And so they were fleeing, they were running. They were running from everywhere, every corner of the house of the Lord. Então eles estavam fugindo, eles estavam correndo, eles estavam fugindo de cada canto da casa do Senhor. And that means the Lord is saying that there are wolves in the house of the Lord. Então, isto significa que o Senhor está dizendo que há lobos na casa do Senhor. And he has sent me into the house of the Lord to kill the wolves. E que Ele me enviou à casa do Senhor para matar os lobos. And chase them away totally and eradicate the wolves from the house of the Lord. E para expulsá-los totalmente e erradicar os lobos da casa do Senhor. And I want to bring specific caution here on pastors who may be involved in sexual sin. E eu quero trazer aqui um alerta muito específico aos pastores que estão envolvidos em pecado sexual. Who are particularly involved in sexual sin. Those are the wolves the Lord is talking about here. Aqueles que estão envolvidos particularmente em pecado sexual. Estes são os lobos dos quais o Senhor está falando aqui. And deluding and deceiving the sheep. E iludindo e enganando as ovelhas. Pretending to be pastors and yet they are wolves within the house. Fingindo ser pastores quando na verdade são lobos na casa. And also I want to warn the false prophets, the false apostles.
E eu também quero advertir os falsos profetas, os falsos apóstolos. These are the wolves the Lord is saying He has sent me to clean and eradicate from the house of the Lord. Estes são os lobos que o Senhor disse que me enviou para limpar e erradicar da casa do Senhor. So the Lord is raising caution. That means He's raising caution to the church. Então o Senhor está levantando um alerta. Isto significa que Ele está advertindo a igreja. And this is quite an old phenomenon in the house. E este é um fenômeno bastante antigo na casa. We have been aware that there are wolves. The Bible speaks about the wolves in the house. Nós estamos cientes que há lobos. A Bíblia fala a respeito de lobos na casa. That would come and try to devour the sheep. Que viriam e tentariam devorar as ovelhas. And that's why the Bible has severally and on many occasions spoken about the good shepherds versus the wolves. E é por isso que a Bíblia, em várias ocasiões, fala a respeito dos bons pastores em oposição aos lobos. We know too well the book of Jeremiah 23, Ezekiel 34. Nós sabemos muito bem no livro de Jeremias, capítulo 23, e Ezequiel, capítulo 34. All these scriptures the Lord celebrates that He laid on the Bible here, inside the Bible. Todas estas escrituras que o Senhor celebra e que Ele colocou dentro da Bíblia, that we may be able to take caution that there are wolves in the house. Para que vocês sejam capazes de tomar cuidado que há lobos na casa. So I have seen the Lord send me to the house, to the land, to the house, and chasing wolves. Então eu vi o Senhor me enviando à casa, à nação, à casa, e expulsando os lobos. Chasing away wolves from the house of the Lord. E expulsando os lobos da casa do Senhor. And beloved people, I know too well that sexual sin is one thing. Então, povo amado, eu sei muito bem que o pecado sexual é uma coisa that has really kidnapped the church. Que realmente sequestrou a igreja. Held the church at ransom world over globally. E tem mantido a igreja como refém globalmente. And I want to raise caution on sexual sin in this land. E eu quero levantar um alerta a respeito do pecado sexual nesta nação. In the land of Kenya, in this ministry. Na nação do Quênia, neste ministério. That whosoever you are, make sure you don't fall into the trap of sexual sin. Que não importa quem você seja, mas tenha certeza de que você não vai cair na armadilha do pecado sexual. Remember, sexual sin is different from all other sins. Lembrem-se que o pecado sexual é diferente de todos os outros pecados. Sexual sin is a sin in which a man or a woman defiles herself. O pecado sexual é um pecado onde o homem ou uma mulher se corrompem a si mesmos. You defile the very temple of the Holy Spirit. Ele corrompe o próprio templo do Espírito Santo. So sexual sin is separated from all other sins. Então o pecado sexual é separado de todos os outros pecados. And I know that even today, in the programs that you've set up for your worship today, e eu sei que hoje, a programação que vocês estabeleceram para a sua adoração hoje. Of course, you're going to celebrate. We enter now into a big celebration, Thanksgiving week. É claro que vocês vão celebrar. Nós entramos agora em uma semana de grande celebração. When everybody will be celebrating the great doings of the Lord in this land. Onde todos estarão celebrando as grandes obras do Senhor nesta nação. And this is definitely a very awesome time in the history of the church. E este é definitivamente um tempo maravilhoso na história da igreja. Because you see the execution of the agenda of the Lord rolling out upon the face of the earth. Porque você vê a agenda de Deus se desenrolando em toda a face da terra. Rolling out in the church. So that really we understand.
se desenrolando na igreja, e isto realmente nós entendemos. You see that this is a very awesome time of revival, that the Lord has come to revive the church. Então vocês veem que este é um tempo maravilhoso de avivamento, quando o Senhor veio para avivar a igreja, To energize the church, to infuse, to give an infusion of new life, of the new life, the life of Christ into the church. para energizar a igreja, para infundir, para dar uma nova vida, a vida de Cristo para a igreja. This is the restoration of the house that the Lord promised that the latter glory would dispense, would administer into the church. Esta é a restauração da casa que o Senhor prometeu que a última glória iria trazer para a igreja. So it's an awesome time, by no doubt. Então é um tempo maravilhoso, não há dúvidas. It's very awesome. It's a beautiful time. It's a revival time. É muito maravilhoso, é um tempo lindo, é um tempo de avivamento. And it's also that time for correction to make sure that you get your bearing right, that you may enter eternity. Mas também é aquele tempo para a correção, para que vocês possam tomar o caminho certo para entrar na eternidade. Because remember, all these things are meant for the glorious kingdom of eternity, the glorious kingdom of heaven. Porque lembrem-se que todas estas coisas são para o reino da eternidade, para o glorioso reino do céu. So that's where we are at now, beloved people, and that's why I raise the caution here. Então é aqui que nós estamos hoje, povo abençoado, e é por isso que eu levantei este alerta aqui. I'm raising a caution on sexual sin. Eu estou fazendo uma advertência contra o pecado sexual. That if anybody be in sexual sin, just know that you cannot see the glorious kingdom of God except that you repent and turn away from sin. Que se alguém estiver em pecado sexual, simplesmente saiba que você não verá o glorioso reino de Deus, a não ser que você se arrependa e se aparte do pecado. But when you turn away from sin totally, that means you have changed course. Que quando você se apartar totalmente do pecado, isto significa que você mudou o curso. You're not going in the opposite direction, going back. Que agora você está indo na direção oposta, você está indo de volta. You stop that direction towards sin. You stop that direction towards the events of immorality. Você interrompeu aquele caminho em direção ao pecado, você interrompeu seu caminho em direção aos eventos da imoralidade. And you were convicted, you repented, you turned around 180 degrees, you are headed back. Você reconheceu, você se arrependeu, então você deu uma volta de 180 graus e fez o caminho de volta. So, without repentance, sexual sin will take you to hell. Então, sem arrependimento, o pecado sexual vai te levar para o inferno. That is the caution I want to raise here today, and I know today you have a lot of visitors in the church. Esta é a advertência que eu quero levantar aqui hoje, e eu sei que hoje vocês têm muitos visitantes na igreja. But I am raising a serious caution on this trap. Mas eu estou levantando uma séria advertência para esta armadilha. The trap of sexual sin that the enemy has laid in the house. A armadilha do pecado sexual que o inimigo colocou na casa. And there are some pastors you'll find who are not genuine across this land. E há alguns pastores que você vai descobrir que não são verdadeiros em toda esta nação. Who will pretend to be pastors and yet they are wolves. Que fingem ser pastores, mas na verdade são lobos. And this alarm, this alert, the Lord has raised for a very long time, many years ago. E este alarme, este alerta, o Senhor levantou há muitos anos atrás. He's been speaking about the wolves in the house. Remember when I saw the wolves that will come and devour the sheep? Ele tem falado a respeito dos lobos dentro da casa. Vocês se lembram quando eu vi os lobos que iriam entrar e devorar as ovelhas? Many years ago, and I kept saying it, and it's all over the tube. Isto foi há muitos anos atrás, mas eu continuei falando sobre isso, está em todo o YouTube. That the wolves will come. The wolves will always come. De que os lobos virão. Os lobos sempre virão. Remember, the wolves don't belong to the kingdom of God. They cannot enter. Lembrem-se que os lobos não pertencem ao reino de Deus. Eles não podem entrar. And that's why I'm raising a serious caution on sexual sin.
and also because we are global, other situations. E então é por isso que eu estou levantando uma séria advertência contra o pecado sexual e também outras coisas, porque nós estamos agora globalmente e há outras situações. The hallmarks of apostasy, like deception, the lies, false prophecy, false prophets, false apostles. A marca registrada da apostasia, como o engano, as mentiras, falsas profecias, falsos profetas, falsos apóstolos. I am reading right now from the book of Numbers, chapter 9. Eu vou ler agora no livro de Números, capítulo 9. And I'm reading because I know that in your schedule that is prepared in your church today, e eu estou lendo porque eu sei que na programação que vocês prepararam para a igreja hoje, today you have lined up certain visitations. Of course, the cripples are getting up and walking. It's an awesome time. It's a beautiful thing. It's a wonder. Hoje vocês prepararam para mostrar algumas visitações, porque os aleijados estão se levantando e andando. É um tempo maravilhoso, uma coisa linda, uma maravilha. It's an absolute wonder, considering that the two prophets of the Lord simply commanded from their residence in Nairobi. So make sure you don't miss out on the wonder. É uma maravilha absoluta, principalmente considerando que os dois profetas do Senhor simplesmente comandaram da sua residência em Nairobi. Então tenham certeza de que vocês não vão perder de vista que isto é uma maravilha. It is a wonder not seen before. Only Christ the Messiah did that. É uma maravilha que não foi vista antes, somente Cristo, o Messias, fez isto. Only Christ the Messiah did command, and then the servant of the centurion from a distance was healed. Somente Cristo, o Messias, comandou, e então o servo do centurião, que estava bem distante, foi curado. So his anointing had no spatial limitation. Então, a unção dele não tinha limitação espacial. And so here too now, when he sends these two prophets, then he is able to exposition the anointing and authority that is laid upon them. Então, agora aqui também, quando ele envia estes dois profetas, então ele pode expor a unção e a autoridade que ele colocou sobre eles. That they too can do this now to greater extent, to a greater level now. Para que eles também agora possam fazer em uma extensão, em um nível maior agora. And that's why you see 84 stadiums gathered in different public squares and stadiums. E é por isso que você vê 84 estádios reunidos em diferentes localidades. And cripples rise up at one command of these two prophets at the same self-moment, same self-hour, same self-instant, to be specific. E os aleijados levantam com um único comando destes dois profetas, no mesmo momento, na mesmíssima hora, e para ser mais específico, no mesmo instante. But before you watch the cripples raise, the blind see, the deaf hear. Mas antes de vocês assistirem, os aleijados levantarem, os cegos verem, os surdos ouvirem. Before you watch some of the section of what happened, just a little section, a portion of what happened on the 16th of September, the year 2018. Mas antes de vocês assistirem algumas partes, algumas pequenas porções daquilo que aconteceu no dia 16 de setembro de 2018. I know you're going to watch certain wonders. You're going to watch the Lord raising forth the identity of these two prophets. Vocês vão assistir algumas maravilhas. Vocês vão assistir o Senhor levantando a identidade destes dois profetas. You're going to watch the cloud of God descend on he that speaks with you right now. Vocês vão assistir a nuvem de Deus descer sobre este que fala com vocês agora. You're going to watch the authority in commanding heaven to open and rain come down, instant, in less than a minute. Vocês vão assistir a autoridade ao comandar aos céus que se abram, e então a chuva descer em um instante, em menos de um minuto. You're going to watch also the Godhead, God the Holy Spirit descend in bodily form like a dove, a huge dove.
Vocês também vão assistir Deus Pai, Deus o Espírito Santo, descer em forma corpórea, como uma pomba enorme. A huge white glorious dove, very big, is very huge, probably all the way from the head to beyond the chest. That's high. Uma pomba branca grande e gloriosa, muito grande. Ele é muito enorme. Talvez a medida entre a minha cabeça e o meu tórax, deste tamanho. And as he comes down to identify these two prophets and admit them into the office of the two witnesses of Revelation 11. Quando ele desceu para identificar estes dois profetas e admiti-los no posto, no cargo das duas testemunhas de Apocalipse 11. That you are going to watch today. Então é isto que vocês vão assistir hoje. And remember that visitation was a preserve of the Messiah. E lembrem-se que aquela visitação era uma prerrogativa do Messias. But now, because of the time, mas agora, por causa do tempo, now the Lord uses that same order, that same cadre, that same level of identification to identify them to this generation. Agora o Senhor usa esta mesma ordem, esta mesma qualidade, este mesmo nível de identificação para identificá-los para esta geração. And also to bespeak the fact that time is over. E também para evidenciar de que o tempo acabou. And he's now focused on the events beyond the rapture of the church. E o Senhor agora está focando nos eventos além do arrebatamento da igreja. But I'm reading now from the book of Numbers chapter 9 from verse 15 it says. Mas eu vou ler agora no livro de Números capítulo 9, versículo 15, ele diz: On the day the tabernacle, the tent of the covenant law was set up. No dia em que a tenda do tabernáculo foi levantada, the cloud covered it from evening till morning. A nuvem o cobriu desde o entardecer até o amanhecer. The cloud above the tabernacle looked like fire. A nuvem acima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. The book of Numbers, I'm reading verses 15 on to 23. O livro de Números, eu estou lendo do versículo 15 ao 23. Verse 16 it says. No versículo 16 ele diz: That is how it continued to be. The cloud covered it, and at night it looks like fire. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Verse 17, chapter 9, it says, Versículo 17 do capítulo 9 ele diz: Whenever the cloud lifted from above the tent, the Israelites set out. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. And wherever the cloud settled, the Israelites encamped. E no lugar em que a nuvem descia, ali os israelitas acampavam. So wherever it went to, which means he was leading them. Então eles iam aonde ela ia. Isto significa que a nuvem os estava guiando. He lifted up, so they set out. And wherever he went and settled, thereat they settled. Ele levantava, eles partiam. Onde quer que ele repousasse, ali eles acampavam. And he continues on to say, e ele continua dizendo: At the Lord's command, the Israelites set out, and at his command they encamped. Ao comando do Senhor, os israelitas partiam. E ao comando dele, eles acampavam. As long as the cloud stayed over the tabernacle, they remained in camp. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. When the cloud remained over the tabernacle a long time, the Israelites obeyed the Lord's order and did not set out. Quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não partiam. Sometimes the cloud was over the tabernacle only a few days. At the Lord's command, they would encamp. And then at his command, they would set out. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também, conforme a ordem do Senhor, eles partiam. Verse 21. Versículo 21. Sometimes the cloud stayed only from evening till morning, and when it lifted in the morning, they set out.
Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. Whether by day or by night, whenever the cloud lifted, they set out. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Verse 22. Versículo 22. Whether the cloud stayed over the tabernacle for 2 days, or a month, or a year, the Israelites would remain in camp and not set out. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, quer 1 ano, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. But when it lifted, they would set out. Mas quando ela se levantava, eles partiam. At the Lord's command, they encamped, and at the Lord's command, they set out. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam, e conforme a ordem do Senhor, eles partiam. They obeyed the Lord's order in accordance with the command He gave through His servant Moses. Eles obedeciam a ordem do Senhor de acordo com o comando que Ele dava através do seu servo Moisés. So, beloved people, this is the cloud that guided the Israelites in that first phase of the Bible, of their coming. Então, povo amado, esta era a nuvem que guiou os israelitas naquela primeira fase da Bíblia, quando eles tinham saído. And guided them all through, and I have so much detail about that. E os guiou por todo o caminho, e eu tenho tantos detalhes a respeito disso. And at this hour, we are also seeing that this cloud has come back. E nesta hora, nós também vimos que esta nuvem voltou. This cloud has come back to the church. Esta nuvem voltou para a igreja. And in the book of Numbers, chapter 14, I'm reading a few, then I'll explain to you everything. E no livro de Números, capítulo 14, eu vou ler alguns versículos e então vou explicar tudo. The book of Numbers, chapter 14, verses 13 to 15, it says the following. O livro de Números, capítulo 14, versículos de 13 a 15. Ele diz o seguinte: Moses said to the Lord, the Egyptians will hear about it. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão a respeito disto. By your power, you brought these people up from among them. Que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles. And they will tell the inhabitants of this land about it. E eles falarão disso aos habitantes desta terra. They have already heard that you, Lord, are with these people. E eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo. And that you, Lord, have been seen face to face. E que eles, ó Senhor, te veem face a face. Hein? That your cloud stays over them, and that you go before them in a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. E que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. So, blessed people, why have I read these scriptures here? Então, povo amado, por que eu li estas escrituras aqui? You are going to see the cloud of God descend upon he that speaks with you. Vocês vão ver a nuvem de Deus descer sobre este que fala com vocês. And you see here very clearly, he says, E vocês veem aqui muito claramente, ele diz, that when the cloud of God came unto the Israelites, it was a command by God. Que quando a nuvem de Deus veio aos israelitas, era um comando de Deus. So the Lord came to give guidance to the Israelites.
Então o Senhor veio para conduzir os israelitas. Because the cloud was appointed to be the visible and the vivid presence of God. Porque a nuvem deveria ser a presença visível, viva de Deus. We all know that the cloud is a physical manifest presence of God. Todos nós sabemos que a nuvem é a manifestação da presença física de Deus. So the cloud actually has been appointed to be the visible and vivid physical manifest presence of God among his people. Que, na verdade, a nuvem veio para ser a presença visível, física, viva de Deus no meio do seu povo. And so when he came to give them guidance and direction because they had never been this way before. Então, quando ele veio para dar orientação e direção, porque eles nunca tinham estado daquele jeito antes. They had never been to the land of the promise, to the promised land before. Eles nunca tinham estado na terra da promessa, na terra prometida antes. So he had to come because of what was at stake. Então ele teve que vir por causa daquilo que estava em jogo. He had to come and guide them there that they may not go back to Egypt. Ele teve que vir e guiá-los lá para que eles não voltassem para o Egito. Like some of them tried to go back to Egypt. Como vocês sabem, alguns deles tentaram voltar para o Egito. They hung over, or that they may not get lost and end up elsewhere. Ela pairou sobre eles para que eles não se perdessem e então chegassem em outro lugar. So since they had never been this way before, então, já que eles nunca tinham estado desta forma antes, then the cloud of the Lord Jehovah himself, God the Father himself, essentially, in his physical manifest presence, então a nuvem do próprio Senhor Jeová, essencialmente o próprio Deus Pai, manifestado em sua presença física. The physical manifest presence of God came down and now guided. A manifestação da presença física de Deus desceu e agora os guiou. He guided them to the land of the promise. So in that way they would enter. Ele os guiou até a terra da promessa, para que desta forma eles entrassem. And hence, indeed, they entered the promise, without which they would not enter. E, consequentemente, eles entraram na promessa. Sem a nuvem, eles não entrariam. Why? Because they had never been this way before. Por quê? Porque eles nunca tinham estado desta forma antes. That was Numbers 9, verses 15 to 23. But now, from Numbers 14, verses 13 to 15. Isto foi Números, capítulo 9, versículos de 15 a 23. Mas agora, Números, capítulo 14, versículos 13 a 15. Verse 14 of Numbers 14, he says, no versículo 14 de Números 14, ele diz that the Egyptians would be aware, and the people would be aware, de que os egípcios saberiam e o povo saberia that these people, the Israelites, these people of the Lord, have actually seen God face to face. Que este povo, os israelitas, este povo de Deus, na verdade, realmente tinham visto a Deus face a face. That by seeing the cloud of God, these people have essentially seen God face to face. Que quando eles viram a nuvem de Deus, este povo essencialmente tinha visto Deus face a face. And so there's a renown. They are known for that globally now. Então eles ficaram famosos. Eles são conhecidos por isso globalmente agora. The whole world, from now to time immemorial, they will be known to eternity. O mundo inteiro, a partir de agora, por todos os tempos, haverá um memorial. Eles serão conhecidos por toda a eternidade. That these people have seen God face to face. Why? Because they saw the cloud of God. De que este povo viu Deus face a face. Por quê? Porque eles viram a nuvem de Deus. He came to guide the Israelites, that they may enter the land of the promise.
que ele veio para guiar os israelitas para que eles pudessem entrar na terra da promessa. But then, the hallmark, the standard and the benchmark of that mission, of that engagement, of that guidance. Mas então, o selo, a marca, o padrão desta missão, deste compromisso, desta liderança, of that leadership, leading of God himself, desta liderança onde o próprio Deus estava conduzindo, was that 1,000% obedience, 1,000,000,000% obedience. 1000% obediência, 1,000,000% obediência. That whenever the cloud lifted, they set out, they packed up their bags and they set out with the cloud. Toda vez que a nuvem se levantava, eles levantavam o acampamento, empacotavam as suas malas e partiam junto com a nuvem. And wherever it settled, thereat they also encamped. Meaning, totally obedient. E onde quer que a nuvem repousasse, eles acampavam, significando total obediência. And in that way, they entered the promised land. E desta forma, eles entraram na terra prometida. Israel did not lose sight. Israel não perdeu o foco. Knowing they were in the presence and the leadership of God, the Father himself. Sabendo que eles estavam sob a liderança e na presença do próprio Deus Pai. But some of you already waiting in the presence of God. Mas alguns de vocês estão esperando na presença de Deus. But you are wavering back to sexual sin. Mas vocês estão oscilando de volta ao pecado sexual. You are going to other things. Vocês estão indo para outras coisas. As though you are impatient, God is wasting your time. Como se vocês estivessem impacientes, como se Deus estivesse fazendo você perder tempo. And yet for them they stayed patiently. Porém, eles permaneciam pacientemente. There was no time lost in the presence of God. Não havia perda de tempo na presença de Deus. We are in the leadership and the guidance of God. Nós estamos sob a liderança e sob a direção de Deus. God the Father himself. O próprio Deus Pai. But some of you, ever since the cloud came, mas alguns de vocês, desde que a nuvem veio, and you've seen God face to face, e vocês viram Deus face a face, you are still wavering, impatient, vocês ainda estão oscilando, impacientes, trying sexual sin on this side, trying lies on this side, tentando o pecado sexual deste lado, tentando mentiras deste outro lado, as though God is wasting your time. Como se Deus estivesse te fazendo perder tempo. How then will he lead you? Como? Como então ele vai guiá-los? What kind of generation is this? Where is your alarm? Que tipo de geração é esta? Onde está o seu alarme? Whenever the cloud lifted, no matter the comfort, toda vez que a nuvem levantava, não importava o conforto. No matter the comfort they had, não importava o conforto que eles tinham. They had to pack up from that earthly tent and follow God. Eles tinham que desmontar aquela tenda terrestre, empacotá-la e seguir a Deus. But some of you, you're so comfortable in the earthly tent. Mas alguns de vocês estão tão confortáveis nas suas tendas terrestres. And God has moved. God has lifted. Deus já se moveu, Deus já se levantou. He said, let us move. The stairs are here. Be ready now. Ele diz, vamos nos mover agora, os degraus já estão aqui, estejam prontos agora. But you're still in the comfort of yesterday. Mas vocês ainda estão no conforto de ontem. When the cloud lifted, they abandoned that comfort. Quando a nuvem levantava, eles abandonavam aquele conforto. They focused on God. They said, no, this comfort is temporary. Eles focavam em Deus e diziam, não, este conforto é temporário. I am following the Lord. Eu estou seguindo o Senhor. But look at the church now. Mas olha a igreja agora. The church world over has seen this cloud. A igreja em todo o mundo viu esta nuvem. And the cloud has come to lead the church.
the nation to the kingdom of God. E a nuvem veio para conduzir a igreja, as nações, para o reino de Deus. But you find that when the cloud instructs, Mas você descobre que quando a nuvem instrui, when the cloud of God guides quando a nuvem de Deus guia and says, be holy, be righteous, e diz, sejam santos, sejam justos. give the command. Number one, they don't obey. Isto é um comando, mas número 1, eles não obedecem. Number two, they still seem to want Número 2, eles ainda parecem fazer o quê? to remain in the old church, old position of sin where there is no visitation. Eles ficam lá na velha igreja, na velha posição de pecado, onde não há visitação. How then? How then will the Lord lead you? Como então? Como então o Senhor vai conduzi-los? And he's saying, E ele está dizendo, it doesn't matter the comfort here. não importa o conforto aqui. Once the cloud of God has come, Uma vez que a nuvem de Deus veio, it doesn't matter the uncertainty you fear of your fears. não importa se há certas coisas que você teme ou seus temores, The uncertainty in front, the fears in front. eles o colocaram na frente, colocaram seus temores na frente. We are now leaving. How will it be ahead? Nós agora estamos partindo. Como será que vai ser lá na frente? It doesn't matter. Once the Lord has instructed, be lifted up. So should be this generation. Não importa. Uma vez que o Senhor instruiu que é hora de levantar, então essa geração deveria fazê-lo. So, beloved people, in whatsoever you do, Então, povo amado, em tudo que você fizer, just remember, you should be alarmed. simplesmente lembrem-se que vocês deveriam estar alarmados, And obedience, em obediência e obedientes, and obedience eternally. obedientes e em obediência eternamente. May the Lord bless you. Que o Senhor os abençoe. May the Lord bless you and bless you. Que o Senhor os abençoe e os abençoe. So it shall be, amen. In the mighty, mighty name of Jesus. Que assim seja, amém. No poderoso, poderoso nome de Jesus. So it shall be, amen. Toda rabba. Que assim seja, amém. Muito obrigado. Toda rabá. Toda. Muito obrigado por ouvir este programa. Que o Senhor abençoe a todos. Shalom.